Já o colonialismo britânico era informal, descentralizado e descontraído. O mesmo se pode dizer da administração holandesa e, em menor escala, da francesa. Até o século passado, com exceção do caso especial da Índia, os britânicos não tinham nem mesmo um organismo central para os assuntos de suas colônias. A tradição britânica era mais favorável às ideias de Adam Smith, que tornava tanto os colonizadores como as próprias colônias responsáveis por seu bem-estar. A administração colonial na Índia foi naturalmente delegada à Companhia das Índias Orientais. Este era o corpo docente de sua universidade em Haileybury, perto de Londres. A companhia contratou 3 dos grandes economistas do século passado: Malthus, James Mill e John Stuart Mill. Mas eles se juntaram a David Ricardo na oposição aos privilégios comerciais da companhia. A mão do governo deveria ser leve, o comércio deveria ser livre. E, de certa forma, era exatamente isso que acontecia. O governo de Jorge III teria parecido às colônias espanholas de 1776, um verdadeiro marco do liberalismo. Ao tempo de Clive e Warren Hastings, o objetivo dos britânicos na Índia era bastante simples: comerciar e fazer dinheiro. Mas com o tempo os objetivos se tornaram mais complexos. Havia uma missão civilizadora, uma necessidade de ajudar os mais atrasados e, sobretudo, a preocupação de criar um governo e uma legislação que, deixemos bem claro, passaram a exercer sua força e a ocupar seu lugar próprio. 2 anos antes de a Companhia das Índias Orientais ser substituída pelo domínio direto da Grã-Bretanha, um jovem inglês chegou aqui em Haileybury a fim de se preparar para a carreira nas Índias. Seu nome era John Beams. Haileybury era um lugar feliz, embora quase uma farsa em termos de ensino. Na verdade, você podia aprender tanto ou tão pouco quanto quisesse. Mas enquanto as facilidades para não se aprender nada eram consideráveis, os recursos para se aprender alguma coisa eram, na prática, bastante escassos. Os poucos que se viravam e suavam, eufemismos com os quais se evitava pronunciar o verbo trabalhar, esses poucos eram tidos pela maioria como entusiastas simpáticos, porém mal orientados. E eram um bom alvo para outras brincadeiras e piadas. Muitos deles eram filhos de funcionários públicos, civis e militares das Índias. Apesar disso, havia muito pouco naquele local ou em nossos hábitos que nos ligasse àquele país. Obviamente, Haileybury não produziu burocratas meticulosamente disciplinados de acordo com os moldes espanhóis. Os que se diplomavam deveriam saber enfrentar quaisquer problemas que lhes fossem apresentados ao longo de uma educação liberal e ter bom senso. Mas Haileybury tinha professores fracos e era mal administrada. E não é preciso buscar motivos ocultos quando existe uma explicação tão boa. Era considerado feio falar sobre as Índias ou aludir ao fato de que dentro em pouco todos nós iríamos para lá. Tudo o que sabíamos era que era estupidamente quente e que havia negros por lá e que depois de chegarmos teríamos bastante tempo para nos preocupar. Beams chegou lá em 1859. Tinha 22 anos e seu primeiro posto foi em Punjab, região conquistada há pouco tempo e anexada havia apenas 10 anos. Seu distrito bastante extenso era Gujarat, a noroeste de Lahore. Ele chegou lá viajando nos mais primitivos meios de transporte, inclusive dos correios desde Calcutá. Beams lembrava-se de tudo, principalmente do seu começo de vida na Índia. Duvido que exista um registro melhor sobre o século XIX quanto aos propósitos do colonialismo britânico. O carro do correio para Gujarat era simplesmente uma pequena caixa apoiada em 2 rodas.
Os assentos pousados sobre um tirante de ferro eram concebidos de tal forma que a cada sacudidela golpeavam fortemente as costas do passageiro, causando-lhe uma dor lancinante. O cocheiro dirigia como um gel, filho de Nietzsche. Raramente diminuía a velocidade, quase sempre passava por cima de tudo e de todos que encontrava. E assim prosseguimos viagem aos pulos e trambolhões ao longo das estradas rudes e mal acabadas. Finalmente atravessávamos o extenso Chenab e após outras 7 milhas de solavancos agoniantes, paramos de repente envoltos em neblina num pequeno e isolado posto em plena planície. O cocheiro retirou minha bagagem. Diante da minha surpresa, explicou-me que estávamos em Gujarat. Desci e fiquei olhando abobalhado, enquanto o cocheiro emitia um ruído ensurdecedor com sua corneta e desaparecia na escuridão, deixando-me em plena estrada quase congelado, apatetado e dolorido. Um policial sonolento, com uma lanterna, apareceu e pegou minhas malas. Isto é que é Gujarat. Eram 4 horas da manhã, do dia 7 de março de 1859. Eu viajara 24 dias desde Calcutá, uma distância de 2.000 quilômetros, ou talvez pouco mais. Agora era preciso primeiro encontrar um teto para me abrigar. Logo adiante chegamos, de repente, a um sombrio bangalô, a casa típica de europeu na Índia. Lá deparei com um quarto com uma cama, onde imediatamente me joguei e caí direto no sono. Quando acordei era dia claro. Eu estava como havia me jogado havia poucas horas, sujo, engordurado, com dores por todo o corpo, os lábios partidos e uma dor de cabeça que me dava tonturas. Então comecei a gritar, "Go, rei!", até que um muçulmano ceboso me trouxe uma xícara de chá. Depois, um outro ainda mais ceboso trouxe-me água fria em jarras de barro. Tirei a roupa, lavei-me, me esfreguei e fiquei mergulhado na água até que passasse a dor em minhas pernas. Vesti roupas limpas e me senti um homem novo. Finalmente, Beams conhece o seu superior. Beams havia sido nomeado assistente do juiz e coletor, o que corresponde a um assessor direto do homem que mandava na região, que servia de juiz e que cobrava os impostos. Os registros revelam as duas principais preocupações dos britânicos na Índia naquele tempo. O governo significava principalmente impostos razoáveis e a lei. Daí a pouco levantou-se uma espécie cortina e o comissário delegado surgiu. Major Robert Roy Adams apertou minha mão cordialmente e indagou: "De onde você veio? Que poderes você tem?" Não compreendi bem o que ele queria dizer com poderes. Então simplesmente respondi que havia acabado de chegar de Calcutá e que aquele era meu primeiro posto. Adams, bem à moda de Punjab, ignorou a possibilidade de uma pessoa poder estar cansada ou querendo fazer qualquer outra coisa menos trabalhar. Ele me disse: "Então vamos para o tribunal." Entregou-me uma pistola, um cinturão e me pediu que o colocasse. Aconselhou-me que a usasse sempre, exceto em minha casa. Conselho este bastante válido, já que não era raro naqueles dias oficiais europeus serem mortos a tiros pelos fanáticos muçulmanos. O pobre Adams foi morto dessa forma alguns anos depois. Deixem-me chamar-lhes a atenção para algo que ele revelou aqui. Já havia então resistência naquele distrito. Notem, entretanto, com que menosprezo Beams ignora este fato. Fanáticos. Ele e seus colegas estavam empenhados num trabalho bom e virtuoso. Quem iria se opor a eles? No meio de uma área ocupada aqui e ali por grupos de pessoas que esperavam a abertura do tribunal, estava o prédio onde ele tinha seu gabinete. Era uma construção grande, comprida e não muito feia. Adams levou-me para sua sala em primeiro lugar. Um cômodo mobiliado, sem gosto algum e cheio de funcionários nativos que se levantaram e o saudaram curvando-se quase até o chão. Fiz ali o juramento, ainda usado naqueles dias, e assinei o documento que atestava que, na manhã daquele dia, havia assumido o cargo. Adams, então, com seu modo áspero e cortante de falar, me disse: "Esta é a sua corte, estes seus funcionários. Agora ao trabalho."
E antes que eu pudesse abrir a boca, havia se virado e saído bruscamente da sala. Isso é que era julgar uma pessoa no seu trabalho de forma vingativa. Aqui estava eu, tão ignorante sobre tudo aquilo como uma criança, com centenas de perguntas a fazer e ninguém a quem perguntar. Sobre lei e procedimentos, eu evidentemente nada sabia, mas não havia tempo a perder. O funcionário-chefe levantou-se e disse: "São esses os casos da agenda de Vossa Excelência para o julgamento. Quais são suas ordens?" Todos começaram a me olhar um tanto surpresos, ao sentirem que eu hesitara um pouco. Então, quase por instinto, eu disse: "Chame o primeiro caso." Embora eu não soubesse o que fazer com ele. Eu estava tão por fora quanto um homem na lua. O funcionário me sorriu, como quer dizer: adivinhou certo desta primeira vez. Mencionou alguns nomes para o ajudante, que saiu à varanda e os repetiu aos berros durante alguns minutos. Entrou então o lojista sujo e sebento, o queixoso. Falava em Punjabi, idioma do qual eu não entendi uma só palavra. O Saristadar, porém, traduziu suas palavras para o hindustani, à medida em que ele falava. Correu tudo maravilhosamente bem. Deram-me um formulário impresso e me pediram que preenchesse algumas colunas. Por volta das 4 horas, eu já acabara com todos os casos. Fui para a cama, sentindo-me extremamente cansado, mas muito interessado e feliz pelas experiências do meu primeiro dia. Durante certo tempo, para alguns existe luz neste nosso mundo, para outros a escuridão. Na Espanha colonial, a salvação das almas e a coleta de tesouros eram a preocupação de todos os homens. O mesmo aconteceu na Índia. Bims estava sempre sob a luz, não da religião, mas do governo. Ele foi morar em Bengala e 14 anos após a sua chegada já era o encarregado geral de Cuttack, em Orissa, e toda a vasta área que rodeava o distrito. A variedade é um dos encantos do trabalho dos civis na Índia. Durante um só dia de trabalho, um funcionário tinha uma dúzia ou mais de coisas diferentes a fazer, cada uma delas representando uma faceta nova, de modo que quando você vai para a cama extremamente cansado, não é com aquele cansaço causado pela rotina, pela repetição, pela monotonia. É uma fadiga saudável, provocada pela necessidade de manter a mente e o corpo atentos a um sem número de coisas diferentes que exigem sua atenção. E pela alegria, que eu considero a maior de todas, de sentir que está trabalhando, produzindo, cumprindo a lei e sendo útil neste mundo de Deus. Acordávamos por volta das 5 horas da manhã. Tomávamos uma xícara de chá enquanto nos traziam os cavalos. E eu saía para dar minha volta. O passeio a cavalo todas as manhãs era um ritual dos funcionários públicos britânicos na Índia. Quando o embaixador foi convencido uma vez a aderir ao hábito, foi horrível para o cavalo. Naqueles dias era mais do que um exercício, era uma forma de governar, observar as plantações, o sistema de irrigação. Era também um exemplo de vigilância constante junto à polícia e aos soldados. Governar homens é um trabalho sublime, embora talvez o mais difícil. Mas à medida em que progressivamente fui adquirindo mais experiência e maior familiaridade com essas mesquinharias, que são inevitáveis quando se trata de rotina de trabalho, comecei a sentir minha força e a ter satisfação ainda maior nas minhas obrigações. Ao chegar do passeio, por volta das 6h30, minha mulher e eu tomávamos o Chota Haziri na varanda. Nossas filhinhas, que já haviam dado seu passeio de pônei, ficavam brincando perto de nós. Depois, eu caminhava ao longo dos nossos belos jardins e dava as ordens necessárias. Às 7 horas, chegava o correio e víamos nossa correspondência, discutíamos qualquer assunto a ser resolvido e líamos o jornal The Englishman, o principal jornal de Bengala naqueles dias. Às 10, um banho e o café da manhã. E lá partia eu, de charrete para o tribunal, um passeio de 5 quilômetros, durante o qual eu lia a minha correspondência oficial ou matutava sobre os assuntos do dia. Nossa orientação era resolver todos os casos à luz do bom senso e de acordo com o nosso próprio senso do que era certo ou errado. Ao chegar ao escritório por volta das 11, a primeira coisa a fazer era assumir o trabalho de magistrado.
As pessoas se aglomeravam e apresentavam inúmeras petições, cada uma delas lida para mim pelo funcionário. As decisões e as ordens eram transmitidas da mesma maneira. A seguir, vinham as audiências com os funcionários-chefes de cada setor do órgão arrecadador de impostos e taxas, do de selos, do de finanças, da alfândega, do sal, das rodovias, da educação municipal, de registros e de rendas imobiliárias. Cada um deles trazia os documentos necessários para despacho, era orientado e partia. Depois disso, eu passava a responder as cartas que recebia do comissário e de outros oficiais superiores. Geralmente era importunado pelas interrupções de coletores substitutos e de outras pessoas que me procuravam para os mais diferentes assuntos. Por volta das 2 horas, eu já terminara toda a correspondência. Mesmo se ainda não tivesse acabado com as cartas, às 2 horas era a nossa hora do lanche e disso não abríamos mão. Aqui também havia muita papelada, mas a papelada espanhola consistia de regulamentos, relatórios, queixas. A britânica do registro de ações passadas, provas e garantias quanto à justeza de atitudes futuras. Por volta das 4 horas, o trabalho havia sido feito e eu voltava para casa. Mais ou menos às 6 horas, saía com minha mulher. Nosso passeio terminava geralmente no clube onde encontrávamos quase todos os outros ingleses da cidade, homens e mulheres. Eis aqui outra confissão. Havia sido formada uma casta exclusiva e superior pelos colonizadores. Parecia pura e inocente lá na varanda, mas a reação dos que ficavam do outro lado da cerca, ou dos indianos ricos e cultos, os Nerus e Gandhis, era bem diferente. Por volta das 7h30 voltávamos para jantar e, de modo geral, já estávamos na cama dormindo logo depois das 9.